Uhum. Hoje nós vamos falar sobre a teoria da recepção, que é do autor Stuart Hall. O nosso grupo é o Juliano, a Cauana, eu, Rayane, a Sara e a Yasmin. Bom, sobre o Stuart Hall, agora eu vou falar um pouco sobre a vida dele num contexto geral. Ele nasceu em 32, na capital da Jamaica, Kingston. Ele era de uma família negra de classe média. Ele conseguiu ganhar uma bolsa de estudos chamada Rhodes para estudar na Inglaterra, mais precisamente em Oxford. Com isso, lá ele começou a se sentir um pouco deslocado e perceber como as minorias que migraram para lá também, como ele, que era um jamaicano, uh, já eram mais oprimidas. Então ele começou, nesse sentido, a se inserir nos movimentos sociais sobre questões étnicas. Nesse contexto, ele começou a ter outros contatos dentro disso e passou a ser muito influente no meio. Tanto que em 1957 ele participava da revista Universities and Left Review e, e fundou ela e fez uma fusão com a revista New Reasoner, junto com o E.P. Thompson e o Raymond Williams. E essa revista se tornou, assim, um dos principais meios para debates políticos na metade do século XX. Ele foi então, como eu já disse, ele foi um teórico cultural e sociólogo, daí se tornou britânico-jamaicano, e daí fundou a revista, e ele também foi um dos fundadores da... Pode baixar um pouquinho, Calana, que tá no outro. Isso. Aham. Isso, não é fundador, desculpa. Ele foi o presidente da Associação Britânica de Sociologia de 95 a 97. E também em 64 ele se juntou ao Centro de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade de Birmingham. Em 68 ele assumiu a direção do centro até 1979. Ele também foi professor da Open University. E ele também foi reconhecido por depois, posteriormente, ele começou a se inserir em outros assuntos do meio social. Tanto que ele passou a discutir gênero também. Então, ele abriu muitos meios no campo para outras pessoas entrarem e acabou sendo um dos mais influentes nesse sentido sociológico. Os estudos de Hall permeiam os estudos de comunicação até os dias de hoje, sendo a sua teoria uma das mais estudadas atualmente. Ela possui 111 trabalhos acadêmicos, sendo 72 sobre abordagem sociocultural, 9 sociodiscursivas e 30 comportamentais. Então, a teoria da recepção ela vai surgir em 1960 e com os estudos literários de Hans Robert Jans. E ela vai começar, então, a migrar nas décadas seguintes, no passar do tempo, ela migra para a Alemanha e para os Estados Unidos. E quando ela migra, então, ela também acaba se inserindo em outros campos de estudo. E em 1980, com a publicação do texto Codificação e Decodificação, de Stuart Hall, é quando ela vem para o campo da comunicação. E ela vai estudar justamente o receptor, por isso que é teoria da recepção, e vai se basear muito em analisar o artístico e o cultural. Isso vai depender em que área que ela está inserida. Então, se for uma área como a literatura, vai ser o artístico, se for como o jornalismo, vai ser, ou a comunicação em si, vai ser o cultural. E ela se baseia, então, em analisar os códigos de um discurso e a relação entre signos, que seriam os códigos, e o veículo, que é um meio de vinculação que vai ser, essa mensagem vai ser passada até o receptor.
Com os estudos, então, o Hall ele acabou percebendo que nas outras teorias que já existiam que analisavam o receptor, tinha 4 rupturas, mas que tem uma polêmica relacionada a isso. Somente 3 são realmente consideradas, que é a dominação, a negociação e a oposição. Isso são relacionados à codificação, então, aonde vem a mensagem. E essa relação entre o produto, mensagem, e como o público vai decodificar essa mensagem que ele recebe. E então a gente tem a aplicação dela na prática, que vai ser através da utilização da indústria da comunicação para entender como a sua audiência, principalmente na TV, que ele analisou muito a TV, a sua audiência vai se comportar através da mensagem que ela está recebendo. Então, como aquele código que está sendo enviado para a audiência, como ele vai ser decodificado. O texto de Hall, de 1980, aponta que a decodificação e a codificação, embora elas sejam independentes uma da outra, elas sempre possuem correspondência entre si. Ele defende que a comunicação não é cristalina e perfeita e sistematiza isso em 3 hipóteses de decodificação, que seria a posição de hegemonia dominante, a posição do código de negociado e a posição do código de oposição. Essas hipóteses também fazem parte dos pontos centrais da teoria da recepção, que também conta com a realidade de linguagem, onde ele explica que a linguagem é uma tentativa de interpretação e narração do real, e é sempre uma mediadora da realidade. A denotação, que é o signo sem interferência de nenhum código, é um signo mais natural. A conotação, que é o significado menos fixo de um signo e depende de interferência de outros códigos, de códigos externos. Para o Hall, a conotação ela opera mais fortemente nos valores ideológicos das pessoas. Como não tem significado fixo, isso acaba ocasionando várias interpretações e significâncias, o que na teoria dele ele considera e chama de luta de classe de linguagem. Outro ponto central também são os aspectos culturais, sociais e políticos, onde ele explica que a nossa interpretação das mensagens sofre influência desses processos de significância, que é basicamente a nossa bagagem cultural, a nossa interpretação baseada em bagagem cultural. Como dito antes, daí as posições de decodificação, que é a hegemonia dominante, que é onde o receptor, o espectador, ele opera dentro do código dominante, entendendo a mensagem conforme os produtores dela querem que ele entenda. O código de negociado, que é onde a mensagem ela contém efeitos de grande fatalização, e embora o receptor ele entenda a mensagem e reconheça a legitimidade dela, ele prefere ter suas próprias regras em como vai fazer e como vai entender ela e como vai passar ela. E daí o código de oposição, que é quando o receptor ele entende a mensagem e mesmo assim ele interpreta de maneira contrária, que daí é o que ocasiona a decodificação contrária. Independente do que ele lê, ele vai entender completamente o contrário, como a gente vê bastante atualmente na mídia brasileira. E aí, por fim, o último ponto central da teoria do Hall é a fragmentação do indivíduo moderno. A fragmentação do indivíduo moderno, foram estudos dele que se deram mais para o final da sua vida, assim. E ele passou a estudar o que chamava de fragmentação de paisagens culturais, de classe, gênero, raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. E nesses estudos ele via como isso ocasionaria a reconstrução desses códigos
e como esses códigos, essa reconstrução, daria a descentralização do indivíduo moderno. É isso? Já expliquei isso aí também. Bom, então, para a análise das teorias, da teoria feita pelo Stuart Hall, nosso grupo utilizou um exemplo, o podcast O Assunto, da jornalista Renata Lopretti, o Assunto 213, o podcast 213, e a introdução dele é bem interessante, né, porque ele faz sentido na fala do Hall, né, o desaparecido mais famoso do país está agora na penitenciária de Bangu. Ela se insere mesmo na fala dele sobre a realidade existe fora da linguagem, mas quando ela é sempre narrada por ela. Então, a realidade, no caso, seria a prisão do Fabrício Queiroz, né, ex-assessor na época, 2018, deputado e atualmente senador Flávio Bolsonaro, num esquema de rachadinha, que estava preso, ele estava numa residência em Atibaia, uma residência do advogado da família Bolsonaro, e a notícia, então, da prisão, ela sendo noticiada dessa forma, né, está agora na penitenciária de Bangu, e a linguagem dela, né, foi essa aí, está agora na penitenciária de Bangu, e também o comentário dela, né, o desaparecido mais famoso do país, porque ele estava sempre foragido, estava sempre sumindo, né, estava sempre se esquivando dos interrogatórios. E até antes de passar a palavra para a Sara, né, tem uma outra parte também desse mesmo podcast, até uma fala da esposa do Fabrício Queiroz, que também virou capa não, manchete de jornais como o Globo, o Valor Econômico, o Catraca Livre, se não me engano, também, que colocou assim que ela, numa mensagem, falou que ele estava agindo como um preso, agindo fora da cadeia, né? E isso também a gente pode inserir nessa fala assim de que a realidade existe fora da linguagem, que a realidade, né? A linguagem utilizada foi ele estava agindo como se fosse um bandido fora da cadeia, mas a realidade era que ele estava fazendo como ele estava interligado com pessoas da milícia e também fazia, ele era uma espécie de, como posso dizer, ele interferia nos cargos comissionados. E então ele fazia uma espécie de quadrilha, assim, e agia como um bandido fora da cadeia. É isso. Pode passar. Acho que já passou, né? Tá. Bom, agora pegando esse caso e colocando na, na teoria, o que aconteceu nessa parte aqui, eu vou ler para vocês, é, primeiramente, no mundo da política, polarização pode referir-se à divergência de atitudes políticas entre extremos ideológicos. Bom, o que acontece aqui está relacionado ao que está acontecendo no nosso país, com o nosso governante. Desculpa que eu estou um pouco nervosa, mas tudo bem. Bom, enfim, aqui fala sobre. Ai, gente, eu tô bem nervosa mesmo. Tá, eu vou pegar outra parte aqui que eu tô mais familiarizada. Hall fala sobre a conotação e denotação. Bom, eu vou explicar mais ou menos o que significa conotação e aplicar nessa situação aqui. A conotação, ela tem um sentido bem amplo de qualquer situação, palavra, frase. Então, quando a gente ouve o nosso presidente falar que não apoia a ditadura, quando na verdade a gente sabe que ele apoia esse tipo de movimento, ele apoia ah, o fato da democracia no caso, as pessoas acreditam que a democracia está caindo no país. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Quando ele fala esse tipo de coisa, que não apoia esse tipo de movimento, mas a gente sabe que ele apoia, isso seria uma conotação, porque tem duplo sentido. Pessoas que, no caso, avaliam as palavras de políticos, fazem certo tipo de análises, eles percebem esse tipo de situação, onde uma pessoa
fala uma coisa, mas na verdade ela queria dizer outra. Então, o duplo sentido tá ligado, sim, à conotação. Essa parte aqui também, não havendo significados fixos para os signos e assim, tornando-os possíveis de transformações e variadas interpretações, é exatamente isso. Assim como eu posso pegar uma notícia e entender de forma totalmente diferente do que o jornalista realmente estava querendo dizer. A conotação ela serve para isso. O duplo sentido ou a dupla interpretação também está atrelado a, como a Yasmin disse, a bagagem cultural que a gente tem, a bagagem, digamos assim, experiências de vida, é, enfim, opiniões sobre determinados assuntos, elas vão com certeza influenciar na minha opinião sobre determinada situação. Pode passar para o próximo slide. Como eu estava dizendo antes aqui sobre esse slide também fala, o entendimento do receptor é influenciado por suas próprias experiências, basicamente, que eu estava falando antes. Então, isso acontece o tempo todo. Assim, agora voltando até para esse caso do podcast, né? Voltando para o nosso presidente, às vezes existem notícias que falam sobre determinado assunto, por exemplo, algum escândalo do presidente. Apoiadores deles vão dizer que isso é um absurdo, que isso não aconteceu. E pessoas que são contrárias vão dizer que isso realmente é verdade. Isso é o entendimento do receptor, é a interpretação dele. Existe o fato, a informação. No caso, a denotação é isso. A denotação é simplesmente o fato, a informação, o que realmente aconteceu. Mas quando vem a conotação, é aí que a mágica acontece. Existem várias interpretações diferentes, várias opiniões. Então, Hall é basicamente isso que Hall quis dizer. A denotação, ela basicamente é o fato. E a conotação é o simples, o livre-arbítrio do receptor poder interpretar um determinado assunto da forma que ele melhor entender. Acho que é isso. Bom, como a Sara e o Juliano estavam falando antes, esse sentido da teoria do receptor ele ter várias formas de interpretar está basicamente ligado aos valores ideológicos que ele carregou durante toda a vida. Ou seja, enquanto ele se constituía o seu caráter e todos os seus valores, isso contribui para que no final, quando ele vê uma notícia ou ele tenta interpretar alguma mensagem de algum receptor, ele não vai interpretar da mesma forma que outra pessoa, porque cada pessoa tem os seus valores e cada pessoa vai ter seu valor ideológico. Então, apesar da teoria ela ser da década de 60, ela ainda é muito atual, porque a gente pode aplicar isso, como no nosso exemplo, em questões de fala de governo, a gente pode aplicar em outros setores, por exemplo, a TV, que seria como essa emissora está sendo recepcionada por seu público majoritário. Então, isso é, apesar da teoria ser da década de 60, ela ainda é muito atual. E pode passar para o próximo slide, por favor? Então, a questão de maior assim polêmica, vamos dizer, seria que por mais que seja clara a mensagem que o receptor está falando do código de oposição, quem recebe nunca vai entender da forma mais clara que está vindo. Ela sempre vai conseguir fazer uma interpretação, um julgamento próprio daquilo que está sendo dito. Então, a gente pode analisar que nunca vai existir uma informação que veio do seu destino original e chegou no receptor com o mesmo sentido. Isso nunca vai conseguir, isso nunca, acredito eu, e nós acreditamos, que vai chegar da mesma maneira, do jeito, do que a primeira intenção de quem enviou essa mensagem. Seria essas nossas considerações finais. Não sei se mais alguém tem algo a acrescentar sobre o assunto. Bom, já que ninguém mais tem nada a acrescentar, nós agradecemos quem nos assistiu e até mais.